Olá, alegria de estar aqui com você. Em um programa anterior, nós falamos do livro Respostas a Perguntas sobre o Oceano da Teosofia, de Robert Crosby. É uma inspiradora introdução aos escritos de Helena Blavatsky e William Judge. Esse livro já foi editado. Na época do programa, ele estava ainda sendo feito, mas agora já está prontinho e disponível na editora Teosófica aqui no Brasil. É um livro em forma de perguntas e respostas, como o próprio título diz, esclarecendo aspectos do livro O Oceano da Teosofia, de William Judge. Hoje nós vamos falar de um outro livro que acaba de ser lançado também, Damodar Mavalankar, A Jornada de um Discípulo. É uma coletânea de artigos, dados biográficos e cartas. O Damodar, para quem não conhece, foi um membro ativo da Sociedade Teosófica depois que ela se mudou para a Índia em 1879. O Damodar logo conheceu Helena Blavatsky, o Coronel Olcott, viu o retrato de seu mestre numa parede da sede da Sociedade Teosófica, que na época era em Bombaim, e ele reconheceu este mestre que havia aparecido para ele em sonhos quando o Damodar era criança e estava na iminência de morrer. Este mestre apareceu para ele em sonhos, lhe deu algum remédio e ele veio a se recuperar, e o Damodar permaneceria vivo porque teria um trabalho importante para realizar na vida, segundo o recado que ele recebeu desse mestre. Então o Damodar ficou alguns anos lá na sede internacional da Sociedade Teosófica em Adyar, que passou a ser lá em Adyar em 1882, e em 1885 ele vai para o Tibete, onde ele vai ser instruído por seus mestres. Então é um livro belíssimo. Tudo isso você saberá em detalhes lendo os dados biográficos do Damodar, e tem cartas também muito inspiradoras que ele trocou com William Quan Judge, principalmente com o Judge. Tem algumas também para o Sr. A.P. Sinnett, que foi aquele que recebeu cartas dos Mahatmas, e vários artigos realmente muito inspiradores, dignos da nossa leitura, da nossa atenção. Então é com muita alegria que nós anunciamos o lançamento desse livro do Damodar aqui no Brasil. Eu vou ler um desses artigos, A Ética Humana e os Terremotos, porque são aspectos assim que nós precisamos entender sobre fatos aparentemente físicos, mas que têm motivações não só físicas. Vamos ver o que o Damodar diz nesse artigo? As teorias formuladas atualmente pelos cientistas em relação aos terremotos não são satisfatórias. Os hindus têm uma superstição segundo a qual a grande serpente, chamada Bazuki, leva a Terra sobre a sua cabeça. E quando a Terra, o planeta Terra, se torna demasiado pesado devido a seus pecados, esta serpente move sua cabeça, provocando terremotos. Se tratarmos de ir ao fundo dessa superstição, poderemos ter um vislumbre do que os antigos pensavam sobre a causa dos terremotos. De acordo com a filosofia tântrica do yoga, a Terra é sustentada por uma força chamada Kundalini Shakti. Esta força é a vida da Terra. Ela é simbolicamente representada por uma cobra entrelaçada em 3 voltas e meia em torno do Linga Sharira da Terra. Linga Sharira seria o corpo astral, o corpo emocional. No microcosmo, esta força é um estado de tensão que produz uma corrente cujo movimento ocorre ao longo de um caminho em espiral. Segundo um professor chamado professor Maxwell, a eletricidade é um estado de tensão no éter luminífero. E todos os fenômenos da força magnética são observados quando a eletricidade flui ao longo de uma bobina em espiral. Com base nisso, podemos pensar que o que se chama de magnetismo na ciência moderna é uma forma de Kundalini Shakti dos hindus, dos yogis hindus. Os cientistas comprovaram o fato de que esta Terra é um grande ímã. E penso que a perturbação interna no magnetismo terrestre é representada simbolicamente pela superstição citada acima em relação à causa dos terremotos.
Os cientistas modernos não veem qualquer conexão entre a causa dos terremotos e acontecimentos no plano mental da Terra. Mas quando eles compreenderem que não há qualquer coisa parecida com casualidade no universo, que cada acontecimento visto como aparente casualidade é o efeito de uma força no plano mental, eles poderão perceber por que os hindus, ditos supersticiosos, olham para os terremotos como efeitos dos pecados acumulados que os seres humanos cometeram. Compreendida adequadamente a superstição dos hindus, significa o seguinte: que o efeito acumulado dos maus karmas dos seres humanos na Terra, impressos no fogo astral, vai produzir uma mudança na posição do centro de força da vida terrestre. Esse centro de força, a que os hindus dão o nome de Padma, ou chakra, é a cabeça de Basuki, aquela grande serpente. Quando, para preservar a si mesma, a Terra necessita mudar a posição do centro da sua vida ativa, surge uma perturbação no magnetismo interno da Terra e ocorrem terremotos, entre outros fenômenos. Do mesmo modo que acontecem tremores nervosos no corpo de um ser humano. Só um adepto, ou seja, um mestre, um Mahatma, alguém que conhece profundamente todos os departamentos das forças naturais, pode saber até que ponto esta visão dos hindus está correta. Que o leitor, e aqui no caso o ouvinte, busque obter a ajuda de um adepto para esclarecer suas dúvidas. E, tendo dito isto, nada mais tenho a dizer. Terminou então Damodar o seu artigo A Ética e os Terremotos, inicialmente publicado na revista The Theosophist, em 1885. E aqui nós extraímos do site www.filosofiaesotérica.com. E o livro está disponível na editora teosófica Damodar Mavalankar, A Jornada de um Discípulo, coletânea de artigos, cartas e dados biográficos sobre esse grande teosofista. Para terminar, eu vou ler aqui um trechinho de uma fala do coronel Henry Steele Olcott, um dos fundadores da Sociedade Teosófica, junto com a senhora Blavatsky, com Judge e mais 14 pessoas, sobre o Damodar. O significado de Damodar para o movimento teosófico não se encontra meramente em seu consistente trabalho intenso ou em sua inteligente defesa de sua sitiada sociedade, mas principalmente pelo fato de ter estabelecido um padrão para a conduta teosófica. Dos aproximadamente 70 teosofistas ímpares que se apresentaram para o discipulado, Damodar foi virtualmente o único sucesso completo. Obrigado por sua atenção e até o próximo Cá Entre Nós.